Povão, amigos, estamos chegando agora. Trago no peito o coração e a viola. No consciente trazemos nossa canção. O nosso abraço com muita dedicação. Quando chego numa festa animada... Amazônia, uma área extremamente rica em minerais, espécies vegetais e ainda praticamente desconhecida. A devastação da floresta amazônica, que se acelerou notadamente na década de 80, tem aumentado sobremaneira o interesse mundial acerca do destino da Amazônia. Calcula-se que até o momento já foram desmatados mais de 12% da Amazônia brasileira e que a cada ano sejam desmatados, em média, cerca de 20 mil quilômetros quadrados. Povão, amigos, estamos chegando agora. Trago no peito o coração e a viola. No consciente trazemos nossa canção. O nosso abraço com muita... As áreas desmatadas concentram-se geralmente ao longo das estradas que cortam a região, sendo Rondônia o território brasileiro onde o desmatamento vem ocorrendo com maior intensidade. É que Deus me abençoe essa santa união. A esse povo querido eu vou dar meu coração. Além de possuir inúmeras riquezas vegetais, como madeiras de lei, frutas, resinas, fibras e óleos, e minerais como ferro, manganês, bauxita, ouro e diamantes, a Amazônia é única do ponto de vista ecológico. Constitui-se no maior banco genético do planeta, graças à sua enorme biodiversidade, o que torna a sua conservação crucial para a indústria farmacêutica e a biotecnologia. Viajando por este chão de Goiás, tenho uma saudade imensa que não esqueço jamais. As campinas verdejantes e o céu da cor vanil representam as qualidades do meu querido Brasil. Além de sua importância como celeiro genético ou fonte de matérias-primas naturais, a conservação da floresta amazônica é importante por seus efeitos sobre o clima, os solos, o regime hidrológico, a fauna, a flora e as populações nativas da região. Até a década de 60, a principal atividade econômica na Amazônia era o extrativismo vegetal feito em moldes tradicionais. A população era bastante rarefeita e constituía-se principalmente de índios, seringueiros, caboclos e ribeirinhos, concentrando-se fundamentalmente ao longo dos inúmeros rios e igarapés da região e nos núcleos urbanos de Belém e Manaus. As atividades econômicas eram relativamente isoladas e continham uma elevada dose de autossustentação, não exercendo fortes pressões sobre o uso da terra ou grandes danos ao meio ambiente. Na década de 60, ocorreram profundas transformações na organização do espaço amazônico, acompanhadas de um aumento do fluxo migratório para a região. Inicialmente, através da ocupação de terras devolutas por agricultores sem terra e, a partir da década de 70, pela colonização dirigida e pelos grandes projetos agropecuários e minerais. Esse processo de abertura da Amazônia deu-se sob a égide do Estado, que criou inúmeras instituições para facilitar a ocupação da região. Essa questão transformou-se em prioridade para o governo militar após o golpe de 64, inserindo-se num contexto mais amplo do Programa de Modernização Nacional. A colonização dirigida foi vista na época como uma alternativa à reforma agrária, propiciando acesso à terra a um contingente crescente de agricultores expulsos pela modernização da agricultura no sul do país e pelas fortes secas do Nordeste. A ocupação da Amazônia era ainda fundamental do ponto de vista da segurança nacional, da defesa e preservação das riquezas através de sua integração às demais regiões do país. A partir de 1970, no seio do Programa de Integração Nacional, o governo passa a construir grandes troncos viários de penetração na Amazônia e a viabilizar a colonização da região pelo assentamento de trabalhadores sem terra, em uma faixa de 100 quilômetros ao longo das estradas federais.
Hoje tenho saudade daqueles lindos rincão, morar naquele ranchinho, Ponte Armênia. Durante o mandato do presidente Médici, o governo iniciou a construção da rodovia transamazônica, de acordo com o slogan Integrar para não entregar, através da colonização de terras sem homens pelos homens sem terra. Foram abertos na época 1.500 quilômetros de estradas de terra, atravessando o meio da selva amazônica. Os colonos foram atraídos pelos diversos incentivos oferecidos pelo governo federal, como a distribuição de terras e um salário para a subsistência até que a terra gerasse renda. Atendendo ao apelo nacionalista da época, migraram para a região não apenas os nordestinos, mas gente de todo o Brasil, em busca de dias melhores. As condições adversas do clima, a interrupção das estradas e as inúmeras doenças agravaram as condições já precárias dos parceleiros, ocasionando o abandono maciço dos primeiros colonos do projeto. A partir de 74, como os resultados da colonização oficial não tivessem sido os esperados, o Estado passa a incentivar a migração de colonos dotados de maior poder econômico, priorizando a colonização privada e os grandes projetos agropecuários. Da década de 70 provocaram uma alteração nas formas de uso da terra na região amazônica. Verificaram-se uma forte urbanização e expansão da pecuária, da agricultura e da mineração e um declínio das atividades extrativas tradicionais, gerando graves consequências ambientais. Vivo sozinho, na vida não tenho ninguém. Aqui eu não posso viver. Ao longo das duas últimas décadas, foi diminuindo gradualmente os incentivos à colonização amazônica. Hoje, os recursos para a região são quase inexistentes. A colonização sustentável na Amazônia tem como objetivo analisar os custos e benefícios da colonização dirigida em suas dimensões econômicas, sociais e ambientais, bem como avaliar a viabilidade de uma agricultura sustentável na região, que permita utilizar, sem destruir irremediavelmente, os recursos naturais. A pesquisa baseia-se numa análise microeconômica detalhada dos colonos assentados em projetos de colonização dirigida na Amazônia, com base em trabalhos de campo realizados em diversas localidades do Pará e do Mato Grosso, nos anos de 1981 e 1991, dos quais resultou um painel de mais de 500 questionários. Os resultados do trabalho de campo de 91 serão comparados com os de 81, o que permitirá uma análise longitudinal do desempenho dos colonos e da evolução da colonização dirigida ao longo do tempo. Amor, eu lhe entreguei a minha vida e o meu coração. Pesquisaram-se projetos de colonização oficial realizada pelo INCRA e particular, realizada por empresas privadas de colonização. Na colonização oficial foram pesquisados o projeto integrado de colonização de Altamira, situado ao longo da Transamazônica, englobando as localidades de Pacal, Anapu e Pacajá, e o projeto integrado de colonização de Monte Alegre, ambos localizados no estado do Pará. Na colonização particular, foram pesquisados os projetos de Alta Floresta, Paranaíta, Mutum, São Manuel e São José do Rio Claro, no estado do Mato Grosso. O retorno ao campo foi realizado de setembro a dezembro de 1991, segundo a mesma amostra de lotes visitados em 1981. Procurou-se levantar, junto aos colonos, informações detalhadas sobre os motivos do deslocamento para a região, área desmatada e cultivada, produtividade, tecnologia, renda, investimento e ativos. Os
questionários, apesar de seguirem a metodologia original, foram simplificados em alguns aspectos e ampliados em outros, para permitir obter maiores informações sobre a questão ecológica e o regime de propriedade da terra. Pesquisas junto aos agricultores, foram feitas 2 outras amostras nos mesmos locais de levantamento, uma de comerciantes e outra de instituições. Estas informações mercantis e institucionais complementam aquelas obtidas junto aos colonos e fornecem uma visão de conjunto da evolução da colonização durante a década de 80, permitindo captar o papel dos demais agentes com os quais interagem os pequenos produtores e de cuja atuação conjunta depende o seu bom desempenho. Nossa cidade com Francisco Aguiar, Medicilândia, você está de parabéns. Nós aqui batendo palma e os anjos dizendo amém. Em resumo, o projeto Colonização Sustentável na Amazônia pretende elaborar sugestões de política econômica no sentido de tornar a colonização mais sustentável econômica, social e ecologicamente, reduzindo o ritmo de desmatamento e tornando a tecnologia agrícola mais apropriada ao ecossistema amazônico. Cana-de-açúcar ladando em sua volta, Medicilândia em primeiro. No Pará, a primeira cidade visitada foi Altamira. Neste local, o público-alvo da pesquisa eram os comerciantes e as instituições. Foi dada ênfase especial aos negócios relacionados com a atividade agrícola, como os beneficiadores e as casas de produtos agropecuários. Em certos casos, constatou-se que alguns comerciantes chegaram à região como colonos, mas migraram para a cidade por motivos diversos, tais como busca de serviços de saúde ou de educação para os filhos, ou para expandirem seus próprios negócios. Era também bastante comum o fato de alguns comerciantes desenvolverem paralelamente atividades agrícolas. O município de Altamira foi criado em 6 de novembro de 1911, encontrando-se localizado às margens do rio Xingu. Após a queda dos preços da borracha na década de 20 e a depressão mundial da década de 30, a cidade sofreu um êxodo enorme, tendo sua população bastante reduzida. Com a abertura da Transamazônica, a população aumentou significativamente e, após o estabelecimento dos projetos de colonização oficiais, o município consolidou-se como um importante centro comercial regional. A sede municipal apresenta uma infraestrutura relativamente diversificada. A base da economia do município é predominantemente agropecuária. Os principais produtos agrícolas da região são o cacau, a pimenta do reino, o arroz e o feijão. As principais atividades industriais correspondem às serrarias, que exportam madeira beneficiada, e às cerâmicas, que surgiram para atender a demanda do setor de construção civil, que se desenvolveu com o aumento da população. Mesmo com a implantação da rede de esgotos, asfaltamento, saneamento e ampliação da rede de água encanada, parte da população ainda não foi beneficiada com esses serviços. O município de Medicilândia, cujo nome foi escolhido em homenagem ao presidente da República na época da colonização da Transamazônica, foi criado em 6 de maio de 1988, a partir da área desmembrada do município de Prainha. A
sede municipal está localizada na rodovia Transamazônica, a 90 quilômetros de Altamira, no sentido Altamira-Itaituba. Apresenta uma economia voltada para a agricultura, produzindo cacau, pimenta do reino e cana-de-açúcar. Onde o destino se escolhe o mais forte, na esperança de um dia procurar, o garimpeiro desafia a própria morte. Quando à noite o garimpeiro lindo A cana-de-açúcar da região é totalmente absorvida pela usina Abraham Lincoln, localizada em Vila Pacal, no quilômetro 92. Esta usina foi planejada para transformar a Transamazônica na maior produtora de álcool, aproveitando a fertilidade natural de uma extensa área de terra roxa, mas o seu desempenho está muito distante do planejado. Não se esqueçam, meus amigos, que muito distante você deixou alguém chorando. Os seus pais, os seus filhos, ou seu amor que está te esperando. Seguir a vida no garimpo não é fácil, nem todo mundo tem a sorte de ficar. Muitos pais deixaram suas famílias pra no garimpo a sua sorte arriscar. Muitos deles realizam os seus sonhos e muitos deles não param com quem voltar. A madeireira é bastante expressiva na região. Foi constatada a presença de diversos minerais no município, sendo que várias mineradoras realizam estudos para verificar a viabilidade da exploração destes minerais. O comércio, bastante expressivo na região, apresenta diversos tipos de estabelecimentos, desde as simples biroscas até os compradores de produtos agrícolas. Medicilândia conta com os serviços de bancos oficiais e particulares, correios, posto telefônico e órgãos estaduais. Cípio apresenta um precário sistema de abastecimento de água, que atende apenas a 48% da população, não possuindo rede coletora de esgoto sanitário e drenagem pluvial. As péssimas condições de saneamento do município favorecem o surgimento de algumas doenças, como a poliverminose e a malária. Medicilândia conta com apenas 2 centros e 4 postos de saúde, distribuídos pelas agrovilas. Na área de educação, o município conta com 76 escolas, sendo 3 para o pré-escolar, 1 para a alfabetização e 72 para o ensino de primeiro grau. O escoamento da produção agrícola do município, bem como seu abastecimento de gêneros de primeira necessidade, é feito via terrestre, dependendo completamente da Transamazônica. Essa rodovia apresenta precárias condições de tráfego, principalmente durante os meses de inverno, período que começa em dezembro e dura até junho. Nesses meses, o tráfego é praticamente impossível, devido ao atoleiro provocado pelas chuvas. Foram realizadas entrevistas com os colonos da amostra de 1981 e com alguns comerciantes e instituições. Do nosso amor ser proibido, você deixa o seu marido com o pensamento em mim. E apesar
A maioria dos colonos ainda continuava nos lotes, apesar das inúmeras reclamações quanto aos baixos preços dos produtos agrícolas, a política do governo e a má administração da usina. Muitos não recebiam qualquer apoio dos órgãos governamentais, como a Emater ou a CEPLAC, a exemplo do que ocorre nos outros projetos pesquisados. Devido ao fraco apoio institucional à comercialização, os colonos eram obrigados a vender a produção aos atravessadores, alcançando preços menores do que aqueles que seria possível em situações de mercado mais favoráveis. A queda no preço de produtos, como a pimenta e o cacau, também contribuiu para piorar a situação dos agricultores, em relação a alguns anos atrás, quando esses produtos alcançavam altas cotações no mercado internacional. O local visitado foi a Vila de Anapu, localizada na rodovia Transamazônica, na direção Altamira-Marabá, às margens do rio do mesmo nome. O acesso a Anapu dá-se pela Transamazônica, sendo necessário atravessar de balsa o rio Xingu, na altura de Belo Monte. Anapu pertence ao município de Pacajá, distando 85 quilômetros da sede municipal. Possui aproximadamente 605 habitantes, 212 casas e um comércio bastante precário. O único telefone da região localiza-se no posto e restaurante Paraná, o principal comércio e centro de reunião da população local. A malária e a leishmaniose são endêmicas na região. Em Anapu, predomina a agricultura itinerante praticada por colonos oriundos, principalmente do Nordeste, baseada quase que exclusivamente nas culturas de subsistência, como o arroz, o feijão, o milho e a mandioca. As principais culturas permanentes da região são o cacau, a pimenta do reino e o café. No período recente, verificou-se uma tendência para o fortalecimento da pecuária. A prática da agricultura itinerante, baseada no desmatamento e queimada, com plantio de culturas brancas nos 3 primeiros anos, seguida pela formação de pastagens, teve graves consequências ambientais, ocasionando o aumento do desmatamento, a perda da fertilidade do solo e a diminuição da pluviosidade. Em Anapu, a equipe seguiu pela Transamazônica até Pacajá, sede do município de mesmo nome. Pacajá foi elevada à categoria de município em 1º de maio de 1988, desmembrando-se do município de Senador José Porfírio. Tal como Medicilândia, Pacajá surgiu em decorrência da construção da Transamazônica, às margens do rio Pacajá, onde foi construída uma base de apoio para a construção daquela rodovia, à altura do quilômetro 282, entre as cidades de Altamira e Marabá. O acesso a Pacajá dá-se quase que exclusivamente pela Transamazônica, o que constitui grave problema, já que esta rodovia nem sempre está em condições de tráfego. O município dispõe ainda de um pequeno campo de pouso, que pode receber apenas bimotores, servindo basicamente como ponto de apoio para as rotas de garimpo ou voos fretados. Segundo a prefeitura local, a maior parte da população vive na área rural. As principais culturas da região são as perenes, como o cacau, a pimenta do reino e o café, mas a agricultura de subsistência ainda é bastante expressiva na região. A pecuária tem se expandido em detrimento da agricultura, devido tanto à inadequação do solo quanto da tecnologia adotada pelos colonos. A extensão das áreas de pastagem no período recente deve-se em grande medida ao aumento no preço das terras, à sua maior acessibilidade e ao crescimento dos mercados locais, causados em grande medida pela construção da hidrelétrica de Tucuruí, localizada próxima ao município. O setor industrial de Pacajá conta com serrarias, beneficiadoras de arroz e olarias. A sede municipal conta com um bom comércio varejista, farmácias, restaurantes, hotéis, postos de gasolina, dentre outros. O município carece de todos os serviços básicos, como rede de abastecimento de água e rede de esgoto, o que gera a disseminação de inúmeras doenças, principalmente verminose, hepatite e malária. Conta com apenas um posto de saúde, 4 escolas, posto telefônico e correio, que funcionam precariamente. A
fixação dos colonos na região de Anapu-Pacajá foi menor do que a ocorrida em Medicilândia, sendo que aproximadamente 50% dos colonos entrevistados em 81 já não se encontravam mais na região em 91, verificando-se um enorme fluxo recente de imigrantes nordestinos, muitos deles com menos de um ano no lote. Monte Alegre situa-se na margem esquerda do rio Amazonas e seu acesso se dá via transporte fluvial, distando 8 horas de barco de Santarém. A cidade tem aproximadamente 110 anos de história. Apesar da idade, não mudou muito nesses anos, tendo mantido seus costumes, tradições e arquitetura original. A ligação com Santarém por via terrestre está prestes a ser concluída, faltando apenas a construção de algumas pontes. Com a conclusão dessas obras, o escoamento da produção agrícola do município melhorará bastante, pois atualmente o único meio disponível é o transporte fluvial. A cidade é bem suprida de serviços, possuindo um bom número de clínicas médicas e hospitais, serviço telefônico, bancos particulares e oficiais, órgãos estaduais e federais e um comércio varejista diversificado. Sou um trovador apaixonado que tem você sempre ao meu lado, que me inspira tanto amor. A colonização em Monte Alegre é extremamente antiga, datando de 1930, não sendo raro encontrar colonos que herdaram os lotes, cultivando apenas culturas de subsistência. Raros são os colonos que produzem para o mercado, como é o caso dos japoneses, que obtêm recursos externos de bancos japoneses ou de familiares residentes no Japão. A pesca é uma atividade bastante importante para a economia municipal, observando-se a existência de uma boa variedade de pescados, como o tambaqui, tucunaré e o acari, este último bastante apreciado pela população local. A agricultura, como nas outras localidades visitadas, vem perdendo espaço para a pecuária, fato que tem origem nos baixos preços dos produtos agrícolas e na falta de recursos e tecnologia apropriada para o ecossistema local. Esta inadequação tecnológica é agravada pelo fato de o solo possuir uma composição bastante variável, apresentando manchas de terra mista, arenosa e terra roxa. São raros os casos de lotes com extensas áreas de solo de boa qualidade. Que estou sempre em sintonia com a malvada boemia, cantando de bar em bar. Que tem uma sorte tirana, que te deixa em nossa cama e saio para cantar. Na área de saúde, a maior preocupação é o alto índice de câncer que incide sobre a população. Acredita-se que este problema é causado pelas pedras utilizadas nas construções das casas, que possuiriam um alto teor de radioatividade. Tais pedras são retiradas de uma pedreira localizada na área de pastos naturais, próxima a uma mina de urânio. Que tem você sempre ao meu lado, que me inspira tanto amor. No Mato Grosso, as localidades pesquisadas foram Nova Mutum, São José do Rio Claro, Alta Floresta e Paranaíta, todas elas fundadas por empresas privadas de colonização. Não tem nada nesse mundo maior que o amor profundo que eu sinto por você. Meu bem, a boemia. O primeiro local visitado neste estado foi Nova Mutum. A cidade, fundada pela colonizadora Mutum S.A., está localizada a norte de Cuiabá, numa área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, tendo sido elevada à categoria de município em 1987, através de plebiscito. Nova Mutum apresenta uma próspera economia primária, baseada no cultivo intensivo de grãos para exportação, com destaque para a soja e o arroz em menor escala. A agricultura é a principal atividade econômica do município, ocupando 70% da população economicamente ativa. A
agricultura de Nova Mutum é altamente moderna e capitalizada, fazendo uso intensivo da mecanização e de insumos químicos. A presença do mercado nessa cidade é muito mais intensa do que nas demais regiões pesquisadas. A cidade conta ainda com a presença de grandes empresas do setor alimentício, como a Sadia, a Ceval e a Sambra, e uma importante cooperativa, a Coopervale, que instalaram na cidade silos equipados com torres de secagem de grãos. A Prefeitura está realizando acordos técnicos com a Alemanha e recebe apoio técnico do governo francês, desenvolvendo atualmente projetos de microbacias visando conter a erosão do solo e obter melhores rendimentos na agricultura. E hoje só resta a esperança de você voltar. Pego o seu retrato e me ponho a chorar. E a dor da saudade. O núcleo urbano, entretanto, não apresenta infraestrutura compatível com o nível de renda gerado no município, sendo bem menor do que nas demais cidades visitadas no Mato Grosso. De todos os projetos visitados, Mutum talvez seja o mais bem sucedido em termos de geração de renda agrícola, seguido de perto por Pacal, no Pará. O desenvolvimento da região deve-se, em grande medida, à existência de uma importante cultura de exportação, no caso, a soja, e à sua maior proximidade com o Centro-Sul. Esta maior proximidade, aliada à existência de uma estrada asfaltada à beira das fazendas, permitiu um frete mais barato, tanto para insumos importados quanto para o escoamento da produção agrícola. A possibilidade dos insumos chegarem à região a um preço razoável permitiu a mecanização de sua agricultura, criando uma sinergia entre agricultores, capital financeiro, cooperativas e empresas do setor alimentício. Não obstante, os agricultores têm sofrido com um problema comum às demais regiões pesquisadas, a alta dos juros bancários. A cada dia que passa, torna-se cada vez mais difícil para o pequeno produtor obter crédito junto aos bancos comerciais a taxas de juros não proibitivas. Dentre os projetos de colonização privada no estado de Mato Grosso, São José do Rio Claro é o mais antigo, tendo sido fundado pela colonizadora Incol S.A. O povoamento da região, que hoje corresponde ao município, iniciou-se em 1958, intensificando-se na década de 60 pelas correntes migratórias oriundas do norte do Paraná. O município é bem servido por agências bancárias, supermercados, farmácias, rede telefônica e um comércio bastante diversificado. O transporte urbano é deficitário e as vias de acesso ao município não são pavimentadas. Conhecida como a capital da borracha, São José do Rio Claro teve seu desenvolvimento econômico assentado na produção de seus seringais, cultura que foi fortemente apoiada pelo Probor. A atividade madeireira foi uma opção desenvolvida até o início do Plano Cruzado, quando os preços entraram em declínio, provocando o fechamento de 2/3 das serrarias existentes. Hoje, a economia da cidade baseia-se no tripé madeira, borracha e pecuária. Destas, a exploração da madeira é a que mais contribui para a economia local, apesar de estar cedendo lugar para a pecuária nos últimos anos, devido à progressiva escassez de árvores de valor comercial. A pecuária, segunda fonte de renda do município, tem sido a solução encontrada pelos colonos para complementar a renda agrícola. Segundo a maioria dos colonos visitados, não só em São José, mas também em Alta Floresta, Paranaíta e Pacajá, a preferência pela pecuária deve-se ao custo de manutenção do gado ser muito inferior ao da agricultura e a carne ser um dos poucos produtos do setor primário a manter seu preço de mercado nos últimos anos. A seringa constitui a terceira atividade de importância para a economia local. A queda do preço da borracha no mercado internacional, aliada ao alto custo de manutenção desta cultura, devido à proliferação de doenças como o mal das folhas, contribui para a frágil situação dos plantadores, situação agravada ainda mais pelo cartel de compra, formado na cidade pelas empresas Pirelli e Boson. É provável que os seringais tendam a desaparecer, caso os preços da borracha permaneçam no atual patamar, o que pode provocar uma forte regressão da economia do município. Aqui
localizada no extremo norte de Mato Grosso. A construção da cidade de Alta Floresta, já sede de município do mesmo nome, foi iniciada em maio de 1976. Em 1981, seu núcleo urbano já estava bem desenvolvido, possuindo uma infraestrutura razoável, com escolas de primeiro e segundo graus, hospitais, supermercados, cinemas, serviço telefônico, televisão, rodoviária, aeroporto e agências bancárias, oficiais e particulares. Esta rápida expansão de Alta Floresta não ocorreu apenas em função do projeto de colonização agrícola conduzido pela Indeco S.A., mas ao fato de se ter encontrado ouro na região, o que impulsionou grandemente a economia local. O garimpo constitui ainda hoje o principal sustentáculo da economia municipal, gerando graves problemas ambientais devido ao uso de mercúrio e ao assoreamento dos rios. As principais culturas da região são o cacau, o café, a pimenta do reino, o guaraná, o arroz e, mais recentemente, a acerola. Entretanto, nos últimos anos, muitas dessas culturas vêm sendo erradicadas para dar lugar a pastagens, seguindo uma tendência da região amazônica. Atualmente, cerca de 70% da área desmatada nos lotes pesquisados estão ocupados com pastagens. A minha vida e o meu coração, saudade eu trago no peito e um amor sincero, cheio de paz. Paranaíta foi fundada em 1979 como parte de um projeto urbano-rural elaborado pela Indeco S.A., a mesma colonizadora de Alta Floresta. Localizada em plena floresta amazônica, que cobre extensa área do norte mato-grossense, Paranaíta logo se transformou em distrito, tendo sido elevada à condição de município em 13 de maio de 1986. A maioria da população local é originária dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, trazendo consigo costumes, tradições e práticas agrícolas de suas regiões de origem. A existência de garimpos de ouro na região atraiu boa parte da mão de obra utilizada na agricultura e na pecuária. A presença desses garimpos dinamizou fortemente a atividade comercial, que vem se desenvolvendo e oferecendo maiores e mais diversificadas opções de compra. Só não esquecer o passado, já tem ao meu lado quem tanto queria. Na agricultura, predominam as mesmas culturas de alta floresta, ou seja, o arroz, o cacau, a pimenta do reino, o guaraná e a acerola. Paranaíta tem sofrido um processo de pecuarização ainda mais acelerado do que a alta floresta, com abandono e queima de culturas para dar lugar ao pasto. A expansão da pecuária em áreas previamente ocupadas por culturas deve-se principalmente ao baixo preço dos produtos agrícolas, mas também ao aumento do preço da terra causado pela presença de ouro na região. Povão, amigos, estamos chegando agora. Trago no peito o coração e a viola. No consciente trazemos nossa... Alta Floresta e Paranaíta contam com bom serviço de clínicas médicas e hospitais, mas, apesar disso, a malária é endêmica na região, devido à presença do garimpo, que propicia a proliferação do mosquito causador da doença. A maioria da cobertura na área de saúde é feita pelo setor privado. A rede oficial de saúde é precária, especialmente em Paranaíta, onde o único posto de saúde existente não possuía nenhum médico. Povão, amigos, estamos chegando agora. Trago no peito o coração e a viola. No consciente trazemos nossa canção. O nosso abraço com muita dedicação. Eu vivo sempre cantando, mas não tem mal intenção. Aos chefes de família ofereço essa canção. O aumento da densidade populacional e o crescimento das cidades da fronteira demonstram a fixação dos fluxos migratórios que se dirigiram à Amazônia, atraídos pelos projetos de colonização.
O surgimento de uma série de novos municípios é o exemplo mais inequívoco dessa fixação. A colonização é um processo irreversível e nem o fracasso parcial da agricultura deve provocar o esvaziamento da região. Há 20 anos, quando se falava de terras sem homens para homens sem terra, muitos brasileiros se deslocaram para a região, lá constituindo suas famílias e continuando a viver e a produzir, apesar do relativo esquecimento por parte do governo federal. Voltar para sua região de origem seria hoje algo impensável, apenas criando mais problemas para todos. Viajando por este chão de Goiás, tenho uma saudade imensa que não esqueço jamais. As campinas verdejantes e o céu da Porvanil. Apesar de todos os problemas enfrentados pelos colonos entrevistados, há um grande desejo de continuar a viver na Amazônia, de crescer com o fruto de seu trabalho, de possuir condições dignas de vida. A grande maioria dos entrevistados diz estar agora em melhor situação de vida do que antes de migrar para a região. É de extrema necessidade encontrar uma solução para a região amazônica. Já está mais do que provado que a Amazônia possui uma elevada capacidade produtiva. Das regiões pesquisadas, poderíamos citar os exemplos de Medicilândia, no Pará, e Nova Mutum, no Mato Grosso, como 2 casos de agricultura bem-sucedidos. Existem recursos suficientes para serem explorados economicamente, sem ser preciso devastar a floresta ou poluir os rios. Aí peguei minha viola e comecei a cantar. Ai, chão de Goiás, nosso carro está rodando, deixando o rastro para trás. Nosso carro está rodando, deixando o rastro para trás. Para que o desenvolvimento da região seja sustentável, não depende apenas da vontade dos agricultores, mas principalmente de investimentos governamentais para dinamizar a economia local. Depende de investimentos em programas educacionais e de saúde, da manutenção das estradas, de eletrificação rural e de regularização fundiária. Depende da criação de condições adequadas de escoamento da produção e de uma política agrícola coerente por parte do governo. Depende da geração e difusão de tecnologias mais adequadas às condições específicas dos trópicos úmidos, que permitam aproveitar o potencial agrícola da região, investindo na conservação da natureza sem agredi-la de forma irracional. Ao invés da monocultura e do uso intensivo da mecanização e de insumos químicos, deveria ser incentivado o consorciamento e a diversificação de culturas. A combinação de culturas de subsistência com espécies florestais e comerciais de valor e pequenos animais diminuiria a flutuação da renda agrícola e do nível de vida dos agricultores. Deveria ainda ser incentivado o beneficiamento local dos produtos produzidos na região, a fim de permitir aos colonos apropriarem-se de uma parcela maior da renda gerada na agricultura. A colonização sustentável na Amazônia, baseada na adoção de um modelo de desenvolvimento economicamente viável, ecologicamente adequado, politicamente equilibrado e socialmente justo, implica numa coincidência dos objetivos sociais e conservacionistas a longo prazo, e não num antagonismo, como na atual forma de exploração da região. Será uma grande abertura para uma convivência pacífica entre o homem e a natureza. Ouvindo lá na floresta o canto do sabiá. Aqui eu não posso viver, assim eu não posso ficar. Estou na cidade grande, vou ter que voltar. Quero rever os
sozinho, na vida não tenho ninguém. Aqui